Salve, salve, criaturas. Certinho? Então, estamos aqui, mais um vlog. E daquele negócio, né? Pensando o que eu vou falar. E me veio a grande ideia de falar sobre criação de mundos em RPG. Como é que eu faço para criar meus mundos? Muitas vezes, eu esqueço. Às vezes eu lendo livros, lendo essas coisas, ambientação e tal. Durante o jogo, assim, às vezes eu esqueço. Nome de um NPC, alguma coisa, quem é príncipe da cidade, quem é não sei o que. Blá, 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 blá. Então eu prefiro fazer o meu mundo eu mesmo, né, para que possa não ter muito desses problemas de eu esquecer as coisas. Então o que eu faço, né, quando eu vou criar o meu mundo de RPG? Primeiro eu tenho que decidir que tipo de mundo é. Vai ser, por exemplo, o mundo que eu criei foi o mundo de Cyberpunk. Cyberpunk Shadow War. Esse mundo, eu pensei o seguinte: eu vou misturar Cyberpunk com terror. Como eu faria isso? Então eu já comecei pensando, alguma coisa vai ter que acontecer, porque Cyberpunk é alta tecnologia, aquela coisa toda. Se eu fosse botar uma coisa meia mística, mágica, aí vira Shadowrun, né? E eu pensei, não, vou fazer com que esse terror seja criado no laboratório. Tá, mas como é que vai ser? Isso vai ser através de um vírus, bactéria, alguma coisa? E aí a ideia que eu tive é em deixar em aberto. Ninguém sabe ao certo como. Se você for partir para a área da ciência, você vai ter que uma radiação, né, um efeito colateral da radiação que vai deixando você meio louco, vai causando mutações genéticas em você e você vira uma criatura. Agora, se você for pro lado místico da coisa, que era o que os psionicos geralmente usavam, era que você o mundo dos digamos, o mundo negro, o mundo invertido, como quiser chamar, ele se mesclou, ele consegue passar através de um portal para esse mundo. E eu gosto, Vampire fazia muito disso. Não dá certeza das coisas. Você poderia usar o que você quisesse. Então quando eu fiz esse Shadow o Shadowpunk, podemos assim dizer, o Shadowpunk ele foi criado para ser utilizado em várias formas, em vários ambientes, né? Por exemplo, se eu quisesse jogar um jogo tipo Mad Max, eu botei que a África poderia ser esse ambiente. Eu quero jogar uma coisa mais oriental, existia a China, Japão, podia jogar uma coisa mais oriental. E assim ia. Você ia começando a fazer uma mesclagem. Então, no momento que eu defini isso, eu comecei a definir, beleza, vamos pegar regiões, igual War, né, pegar essas regiões aqui do mundo e vou dar uma solução para elas. Como seria a América? Se isso acontecesse, se começasse a aparecer criaturas sobrenaturais, o que a América faria? Provavelmente ia mandar bala em todo mundo. No momento que a bala não funcionasse, eles iam provavelmente jogar uma bomba atômica e acabar com a porra toda. Só que aí ia ser um mundo apocalíptico, não era isso que eu queria. Então eu fiz que corporações começavam a tentar estudar essa matéria negra, que se chamava de Shadow, e aí tentar manipular para ganhar vantagem sobre ela, lucro. Porque se você pensar bem o que é a América, lucro. Você não vai achar uma coisa que poderia transformar pessoas e não deixar de lucrar com isso.
Então, foi a primeira coisa que eu pensei. A América formada por grandes aglomerados, grandes empresas tentando manipular a Shadow, sem sucesso, obviamente, e criando coisas e aberrações horríveis. Tá? Pensei, América do Sul. América do Sul é uma área meio que inexplorada. Tá? A natureza continuou na região, a região até aumentou a área da natureza, a região. Só que essa natureza se corrompeu com as sombras. Então é uma natureza um pouco macabra, onde há muitos pactos, bruxarias e coisas do gênero. Porque as pessoas começaram a viver em uma sociedade muito pobre, né, e muito supersticiosa, que é a América do Sul. Então aí eu já criei toda aquela região da América do Sul. Veja bem, eu não estou especificando nada, só estou dando uma geral em tudo isso. Tá? Europa ficou meio desértica, como se fosse um gelo, um enorme gelo desértico, onde os fantasmas do passado ficam ali remoendo aquela região. Então ali seria um terror mais clássico, o terrorzão mesmo classicão. Tá? E Japão e Oriente basicamente se perderam. O Japão se perde, já que o Japão foi a origem de toda a merda. Foi do Japão. Então ele se perde, o Japão se torna uma área inacessível. Enquanto que a China, ela meio que se torna um campo de guerra. A China virou um campo de guerra com lutas constantes contra a Shadow. Ela tenta e tenta e tenta e tenta sem solução. Então é um ambiente de guerra mesmo que você vai enfrentar na China. Assim como a Rússia também, ela vai lutando contra a Shadow na parte de baixo, né, e também ali, né, pela Europa. Então ela está pegando em vários pontos ali que não está conseguindo. A Arábia Saudita se perde, vira um enorme deserto, onde só existe basicamente mortos. E eu criei uma estação no espaço, que é onde os jogadores começaram, que é onde a sociedade tenta se reestruturar. Veja bem, eu não especifiquei nada, eu só dei uma geral do que é o mundo e como ele funciona. E os jogadores têm que fazer uma missão. É claro, eu conheço meus jogadores, né? Eu sei que se eu der uma missão para eles, eles vão fazer, né? Eles não vão do nada resolver descer para a terra ou coisa do gênero. Apesar de já ter acontecido, mas no final do jogo. Então eu criei todo o ambiente naquela estação espacial. Era uma aventura curta, eu tinha que ir até um hotel, pegar alguma coisa e voltar. Então fiz toda a ambientação até o hotel, criei a história do hotel, criei a história do monstro que estava por trás daquele hotel, criei tudo, basicamente tudo naquele hotel. Isso já guardei, já está anexado ao ambiente do RPG. Eu não preciso mais criar. Criei a cidade toda, como ela se movimenta, localidades, loja de armas, hospital. Criei tudo que eu pudesse. Eu penso o seguinte, o que eu poderia utilizar numa cidade, eu boto ali. Eu me ponho, eu jogo o meu jogo antes dos jogadores. Entende? Eu jogo o meu jogo e vejo, tá, se eu precisei ir numa farmácia, onde é que teria farmácia aqui? Se eu tivesse ferido, provavelmente eu procuraria um hospital, onde é que tem um hospital aqui? E assim ia. Basicamente era isso que eu fazia. Eu jogava antes dos jogadores para poder elaborar. No próximo jogo,
que, se não me engano, acho que era um laboratório. Criei toda a ambientação do laboratório, criei a história do laboratório, criei os recursos que tinha no laboratório, o que eles podiam encontrar, o que eles não podiam encontrar, os contatos que eles tinham, o que eles não tinham. Criei contatos próximos, caso eles queiram investigar pelas proximidades também, tinha contato próximo. E ali então já tinha então hotel, hospital já formado. E por aí foi. Tá? Fiz a cidade alta, a cidade baixa, fui criando toda essa parte da cidade. Os jogadores que queriam se aprofundar no que era a sombra, a Shadow, conseguiram se aprofundar. Enlouqueceram? Enlouqueceram. Porque eu usei a mecânica da loucura. Mas eles conseguiram descobrir o que era. Não, descobrir não. Né? Desvendar mais ou menos o que era a Shadow. Ou pelo menos o que eles achavam que era a Shadow. Porque a Shadow, quando eu criei ela não tinha uma forma, ela não é uma coisa, não é uma entidade ou coisa parecida. Ela é uma coisa que existe no mundo, que as pessoas carregam com elas, tá? E que quanto mais terrível você é, mais terrível você fica, mais essa coisa toma conta de você. Te dá vantagens, né? Você fica mais forte, você ganha alguns poderes, você vai ganhando algumas coisas. Isso vai te deixando mais empolgado. Agora eu posso andar de carro, agora eu posso, sei lá, ganhar bônus de experiência, agora eu posso lançar raio da mão. A pessoa começa a se empolgar e começa a se envolver cada vez mais na Shadow. Quanto mais buff aquela pessoa quer, mais ela se envolve na Shadow. Mais ela perde o personagem. Porque chega um certo ponto que realmente você perde o personagem. Porque se você resolve, sei lá, dar uma bicuda numa mulher grávida, você vai ganhar um ponto de Shadow, de sombra. Porque você não tinha o porquê fazer isso. Você fez porque você achou que era legal. E aí com isso você foi se perdendo. Como você já tinha feito várias merdas para ganhar poder antes, nesse exato momento você se perde e volta a ser um monstro. Foi o que aconteceu com um dos jogadores, que era um Netrunner, que ele começou a se empolgar e começou a entrar porque a sombra também afetava a internet, a rede, a Neuronet. E essa Neuronet, ela estava corrompida, ele começou a entrar na Neuronet, entrar na Neuronet. E chegou um momento que ele precisava ganhar uma corrida. Ele fez um pacto, digamos assim, com a Shadow. Ganhou a corrida, mas perdeu o personagem. O personagem dele se tornou uma criatura, né? Virou tipo uma lenda na cidade de um motorista que circula à noite matando pessoas. Foi isso que ele se tornou. Era uma criatura deformada que dirigia um carro e que matava pessoas. Então, tipo assim, tudo isso foi sendo criado. Eu não criei tudo de uma vez. Isso foi criado aos poucos. Foi criado para uma. Eu criei um esqueleto genérico do mundo de tudo. Depois eu vou criando especificamente onde os jogadores estão, o mundo onde eles estão, o ambiente que eles estão, e depois eu vou aperfeiçoando de acordo com cada missão que eles tinham. Mas eles podem, de repente, sair e partir para outro lugar? Podem. Já fizeram isso uma vez comigo. Estava numa aventura e, de repente, eles chegaram e falaram, não, a gente vai para a montanha. Eu não tinha nada da montanha. Nada. O que eu fiz? Olhei, eram 11h30, 11h40 mais ou menos. E eu falei, já tá tarde, vamos terminar aqui, que aí eu faço o restante da campanha para vocês. Simples assim.
Eu aproveitei o horário agora. Se fosse muito cedo, aí ia ser um problema. Porque aí eu teria que realmente criar a montanha. E aí eu aconselho fazer isso apenas se você é experiente em mestragem. Porque senão você vai virar o que eu chamo de o caminhante. O caminhante é aquele mestre que fica falando para você assim, então vocês andam e olham a muralha. E aí então vocês olham a muralha e andam e olham ali a estrada. E vocês andam. Esse andam é o mestre tentando pensar em alguma coisa. A cabeça da pessoa está pensando o que eu boto, não sei. E não vem. Não vem. E o cara fica, eu ando, e a ideia não vem. Então é bom, se você não tem ideia do que vai fazer, é melhor separar aquela aventura ali, ser sincero com o seu jogador e falar, ó, não tem essa parte, vamos parar por aqui e amanhã a gente continua. Eu vou ter que fazer essa parte. Acabou. O jogador vai fazer o quê? Inventa aí. Aí você vai ter que falar, ó, vai ficar uma merda. Não, tudo bem. Então tá bom. É o jeito. Mas se você falar, com certeza eles vão entender. Não tem jeito. Então é assim, geralmente, que eu faço as minhas campanhas, né, fazendo um geral, depois eu especifico onde os jogadores estão, e depois eu super especifico a quest em que eles vão participar. Porque se eu for fazer tudo, eu vou ficar maluco. Vão ser 2 anos fazendo aventura. Eu até queria que a aventura durasse 2 anos. Tá? Porque aí eu poderia criar, né, mais coisas para o mundo. Porque a minha ideia era escrever esse mundo, né? Mas não durou. Acontece. Tive que escrever na mão. Ainda estou escrevendo alguma coisa na mão. Mas é assim, basicamente é isso. Tá? Dependendo do... Agora, se você joga um jogo tipo D&D, que seus jogadores às vezes não querem saber muito de história, aí é festa. Aí você, olha, anda por ali, tem um castelo, entendeu? Se no castelo você entra na ruína e mata monstro. Vocês estão ali, tem agora um não sei o que, mata monstro, e vai. Tá? Mas... Ai, caramba, caiu. O celular caiu. Mas é isso, gente. Já que o celular caiu, isso é sinal de que eu tenho que parar. Então, até a próxima. Já falei demais. 18h20. Tchau.